Z. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui a nossa segunda aula de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Paz a todos. Graças a Deus, também. Paz aos irmãos. Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos, hoje nós estaremos falando, concluindo a vida de Paulo, e vamos começar o livro de Romanos, dar sequência ao Novo Testamento. Então eu quero ler agora com vocês um texto de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, 15, 9. Depois nós estaremos lendo Efésios e depois 1 Timóteo. Quem achou? Achei. Então, Júnior, você pode abrir para mim Efésios 3:8. Irmã Cleusa, a irmã pode abrir para mim no primeiro livro de Timóteo 1:15. E eu vou ficar com Atos 20:19. Quero ler esses versículos sobre o grande apóstolo Paulo. Então, e eu quero fazer uma breve reflexão de algo que eu aprendi, que marcou muito meu coração. Antes da leitura, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quanto maior é a nossa espiritualidade, maior também é a nossa humanidade. Não tem como desvincular. Um ser humano muito extraordinário, via de regra, será uma pessoa muito espirituosa. E uma pessoa muito espirituosa será também um grande ser humano. Não tem como emancipar, separar. Se eu digo que sou espiritual, mas os meus comportamentos não são de um ser humano muito elevado, tem alguma coisa errada. E se a minha humanidade é muito elevada e a minha espiritualidade não é, também tem alguma coisa errada. Por que eu faço essa afirmação? Porque a pessoa mais espirituosa de todas que já pisou nesse planeta, respirou esse ar, comeu comidas e bebeu águas, e se tornou esse ser humano de uma dimensão esplêndida, ele era também uma pessoa extremamente espirituosa, que é Jesus. Jesus era uma pessoa muito espirituosa, ou seja, uma pessoa muito espiritual, mas com um nível de humanidade muito elevado. E a sua humanidade muito elevada fazia com que a sua espiritualidade também fosse muito elevada. Ou seja, há um equilíbrio entre a humanidade e a espiritualidade e a humanidade. Essa emancipação, ou essa ideia de que a pessoa se torna muito espiritual e por isso ele se separa dos seres humanos de uma forma assim onde ele é muito santo e ele não se mistura com pecadores, isso não é bíblico. Assim como também essa ideia de que ele se torna tão espiritual, tão sacrossanto, que ele não se relaciona mais com as pessoas mais simples e mais humildes, ou até mesmo na escória da sociedade, porque ele é muito santo, também essa ideia não é verdadeira. Assim como essa outra ideia de que também a pessoa ela é muito espiritual, por isso ela alcança um grau de sapiência, de sabedoria tão elevada que ela se torna um pouco mais arrogante, por isso que ele está num patamar mais elevado, também não é verdade, porque assim como a espiritualidade e a sabedoria são virtudes, a humildade também é uma virtude. Então, em Jesus a gente vê tudo isso. Eu quero ler esses 3 textos de Paulo, e depois eu lerei essa outra expressão em Atos, para fazer aqui uma ponte sobre o grande apóstolo, porque hoje a gente vai concluir a grande vida dele. Então, leia para nós 1 Coríntios 15, 9, por gentileza, filho. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Perceba essa expressão, eu sou o menor dos apóstolos. Nós estaremos estudando as cartas de Paulo, depois as cartas de João, de Pedro e todos os demais livros do Novo Testamento, mas nós, quando formos estudar Coríntios, nós veremos que
essa carta de Coríntios foi escrita antes da carta de Efésios, que a gente vai ler agora. Então, Paulo, quando ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, isso foi, eu poderia dizer, logo no início do ministério dele. Ele, enquanto estava fazendo o ministério, depois que o Senhor o separou para o apostolado, ele se via que dos apóstolos ele era o menor. E o tempo foi passando, e ele foi viajando, ganhando vidas, formando discípulos, montando igrejas. E ele, ao invés de agora se sentir melhor do que todos os apóstolos, ele agora diz em Efésios 3:8 algo bem curioso. E aqui em Efésios já era um tempo depois de Coríntios, ou seja, ele já era mais maduro na fé. E olha só o que ele diz, leia para nós, irmão Júnior. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo. Olha só que interessante, irmãos. Aqui já em Efésios, alguns anos depois, Paulo, ele se autodenomina como o menor de todos os santos. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, diz na versão NVI. Ora, logo no início do seu ministério, se comparando aos apóstolos, ele se sentiu que era menor do que os apóstolos. Possivelmente ele se considerava maior do que os santos. Mas ele continuou fazendo a obra de Deus e ganhando pessoas, e agora ele se considera que dos santos, ou seja, dos servos de Deus, ele é o menor. Pastor, mas espera aí, o tempo passa, ele amadurece, ele ganha mais pessoas e ele vai se tornando mais humilde? Ah, sim, é isso mesmo. E agora vamos ler 1 Timóteo 1,15. Pode ler, irmã Creuza, por gentileza? Seu microfone está bloqueado, irmã. 1,15, né, pastor? Isso. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ora, no início do ministério apostólico, ele fala, dos apóstolos eu sou o menor. E o tempo passa e ele não se sente melhor, ganha vidas, monta igrejas, e aí ele diz, dos santos eu sou o menor. E agora ele está nos últimos dias de vida, repleto de frutos, repleto de realizações, repleto de experiência, e ele olha para as pessoas e diz que dos pecadores, ele era o pior. Pastor, eu não estou entendendo. O tempo passa, ao invés de ele ficar mais soberbo, ele se torna mais humilde? Sim. Lembra que eu disse no início da minha fala? A verdadeira espiritualidade, ela nos leva a ser um ser humano cada dia melhor, um ser humano repleto de virtudes. Paulo, quanto mais se aproximava de Deus, mais humilde ele se tornava. Quanto mais santo ele se tornava, mais dependente de Deus ele se tornava. Quanto mais dedicado e mais frutífero e realizado ele se tornava, ele enxergava que tudo isso na vida dele era fruto da graça e não era fruto das virtudes. Quanto mais ele se doava em intelectualidade, em trabalho, em sacrifício, em renúncia, ele via que a graça de Deus o bastava. Olha que interessante, irmãos. O tempo passava e ele não se ensoberbecia. Ele crescia em humildade. O tempo passava e ele crescia em fé. E é por isso que Atos 20, 19 fala algo muito interessante. E ele diz assim, Atos 20, 19. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Ele está dizendo aqui que serviu ao Senhor com toda humildade. Somente alguém que realmente aprendeu a passar pela porta da humildade e se manteve na porta da humildade pode dizer isso. Então, que o Senhor ele nos ajude a seguir esses passos do apóstolo Paulo, para que a gente não se perca com os nossos dons, nem com as nossas virtudes, nem com os nossos talentos, e muito menos com os nossos frutos, nem com as nossas realizações. Porque se alguma coisa fazemos,
fazemos para a glória de Deus, e é porque a virtude do Altíssimo veio sobre nós para a gente realizar uma obra especial para Ele. E é por isso que o apóstolo dizia que a Ele seja toda a honra, toda a glória para sempre. Que assim seja a nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Deixo essa breve reflexão, porque eu aprendi certa ocasião isso e queria passar para vocês. Porque é muito diferente daquilo que a gente vê na maioria das vezes. Muitas vezes a pessoa vai crescendo em espiritualidade, em dons, vai crescendo em convicção, em conhecimento, e ele se torna mais soberbo. Paulo não. Paulo era o oposto, ele crescia em humildade, ele crescia em sabedoria, sim, mas ele conseguia ver a graça em tudo. E é por isso que no início do ministério ele se considera o menor dos apóstolos, depois de um tempo, menor dos santos, e depois o pior dos pecadores. Só alguém que realmente viveu em humildade descobre isso. Tá bom? Tá joia? Amém. Gostaram dessa ideia? Muito boa reflexão. Principalmente baseando-se na questão cronológica, mas porque o tempo passa e ele não se ensoberbece. O tempo passa e ele consegue se tornar mais humilde. É algo que nos desafia, né? Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então, agora eu vou compartilhar aqui os slides. Nós tínhamos falado várias coisas do apóstolo Paulo e paramos na semana passada sobre a sua profissão, que era fazedor de tendas. Lembram disso? Então, agora eu vou pôr aqui para vocês o nosso slide e eu quero mostrar para vocês isso. Vamos lá, vou compartilhar e a gente vai dar sequência a partir daqui. O ofício do apóstolo Paulo. Estão conseguindo enxergar? Seu ofício. Ele fabricava tendas, né? E eram tendas de pelos de cabras da Cilícia, que eram impermeáveis, né? Então, ele tinha esse ofício. Tá dando para vocês verem bem ou está um pouco bagunçado aqui o compartilhamento? Dá para ver, professor. Tá um pouco pequeno, mas dá para ver. Tá. E agora, melhorou? Melhorou. É que aqui eu tenho que, vamos dizer assim, é que aí eu não consigo mudar com facilidade, sabe? Mas dá para ler. Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá, continuando aqui. A sua perseguição. Vamos falar um pouco sobre a perseguição do grande apóstolo, né? O contraste entre o mestre e o discípulo. Gamaliel versus Saulo. Gamaliel, lembra, nós falamos semana passada que ele era neto de Hilel. Hilel era um grande judeu que viveu um pouco antes da vinda de Jesus, algumas décadas antes da vinda de Jesus. Hilel foi esse pensador judeu que deu uma grande contribuição para os judeus. Galileu, ele era neto de Hilel e Paulo era discípulo, isso, da escola rabínica. E Gamaliel era um grande mestre em Israel e Paulo era um discípulo de Gamaliel. Então, o contraste entre o mestre e o discípulo, né? A grande responsabilidade de quem ensina. Gamaliel dizia que o Messias seria um fariseu, Saulo, no caso que Jesus não fora morto na cruz por ter protestado contra o ensino dos fariseus. Olha só, aqui começa a ter aquelas questões, né, dos pensamentos, das correntes teológicas. Os fariseus, eles tinham uma linha de doutrina, de conhecimento doutrinário, que muitas vezes ia contra aquilo que de fato era, né? Os fariseus, eles tinham seu corpo de doutrina pré-estabelecida, e é bem interessante, irmãos, que havia uma discussão muito grande entre os fariseus, entre Paulo, entre a escola dos saduceus. É bem interessante que
algumas coisas poderiam caminhar junto, mas muitas outras não. Por exemplo, por que Jesus não foi bem aceito entre os fariseus? Porque eles tinham um corpo de doutrinas que eles seguiam cegamente. Eles seguiam cegamente. Então, para eles, o Messias precisava ter alguns critérios diferentes daquilo que eles viam, né? Então, é bem interessante essa questão, porque a gente começa a compreender um pouco melhor que Gamaliel, mesmo sendo um sábio dos seus dias, ele não deixava de ser um fariseu. Paulo, mesmo sendo uma pessoa muito dedicada, como fariseu, ele jamais iria conseguir seguir Jesus. Assim como muitos fariseus, para seguirem Jesus, como é o caso de Jairo, líder da sinagoga, e outros sábios daqueles dias, você pode ver que o próprio Nicodemos tem dificuldade de enxergar Jesus. Agora eu pergunto para vocês, quando a gente começa a fazer uma breve reflexão, e a gente começa a ver Gamaliel, por exemplo, que é uma pessoa muito... Gamaliel não, Nicodemos, que era uma pessoa muito ilustre, né, dos seus dias. E aí a gente vê que, de fato, como que eu posso dizer? Será que eles não tinham aquela consciência como deveria, como as pessoas tinham? Deixa eu tentar explicar melhor para os irmãos. Nicodemos, quando vai ter com Jesus, é de noite. Será que eles não conseguiam ver Jesus como o Salvador? Eles eram conhecedores da lei. Por que eles não enxergavam Jesus como o grande Salvador? Eles estavam vendo diante deles um profeta, na semelhança do profeta Elias, na semelhança do profeta Moisés, que estava fazendo coisas extraordinárias e não se rendiam. Por quê? Por que eles não se rendiam? Por que eles não se curvavam a, a admitir que Jesus de fato era o Messias? Vocês conseguem entender as minhas perguntas? Estou sendo claro, não? Porque, vamos lá, somos religiosos, somos a escola, estamos na escola dos fariseus, tem do nosso lado a escola dos saduceus, temos os escribas, temos a escola judaica, pertencemos ao sinédrio. Vem um profeta, que é o profeta João Batista, faz um rebuliço, ele morre. Vem outro profeta, que agora é Jesus, ele começa a fazer coisas extraordinárias, o povo começa a clamá-lo como Messias, alguns líderes da sinagoga, como Jairo, que era uma pessoa importante, se converte a esse tal de Jesus, e nós aqui ficamos no nosso reduto e não nos rendemos. Por que você acha que eles não se converteram e não se entregaram a Cristo? O que vocês poderiam me dizer? Bom, eu diria que, olhando pelo fator humano, se a gente se colocar no lugar do judeu daquela época, que era a religião estatal de Israel, onde eles tinham as origens dos seus ascendentes, e eles vindicavam eles como os verdadeiros porta-vozes de Deus. Se a gente colocar no lugar dele, talvez a gente poderia ser até injusto também, como eles foi com Jesus, porque aí passa pelo orgulho também. Então, nós somos brasileiros e nós temos origem. Uma pessoa querer falar sobre as nossas origens, todos nós vamos querer falar, não, peraí, você não conhece, você não sabe. Quem é você para falar se nós somos os detentores do saber, do que foi nos legado por herança dos pais da fé? Eu acho que isso também pesou muito, né? E a intelectualidade. Eles olhavam para uma questão intelectual. Exatamente. Agora, graça e paz, pastor Johnny. Tudo bem, Exatamente. pastor? Bons, graças a Deus. Perdoa o atraso. Foi nada, meu irmão. Agora, voltando aqui. Júnior, o que você falou tem a ver, mas perceba que a gente constrói algo baseado na nossa experiência do orgulho, detentores do saber.
detentores do conhecimento da religião, como nós fomos educados muitas vezes numa religião, a gente tenta replicar. Agora, olha que interessante. Eles tinham uma tradição que era a tradição da palavra. Eles conheciam a palavra, eles preservaram a palavra, eles passaram por aquilo que nós aprendemos no módulo, nas aulas anteriores, em Novo Testamento 1, pela revolta dos Macabeus, não se permitiram ser helenizados. Ou seja, eles aguardavam o Messias, eles sabiam que ali estava se cumprindo as 70 semanas de Daniel. E aí o que acontece? Vem o Messias. Você nota que realmente o que você falou tem a ver, Júnior. Mas percebam, irmãos, o poder da religião, o poder da tradição e aquilo que a gente sabe da influência social na nossa vida. Nós, muitas vezes, tentamos desvencilhar, irmãos, mas uma coisa que acontece o tempo todo na vida do ser humano, e principalmente do povo de Deus, é isso. Nós somos seres influenciáveis, e o meio acaba tendo um fator determinante sobre nós. A influência social, ela é avassaladora. Percebam aqui, tinham se passado alguns séculos depois de Esdras e Neemias, tinham se passado pouco tempo depois dos Macabeus, depois de Antíoco Epifânio, depois de toda aquela revolta, mas agora eles estavam tão incrustados dentro das suas tradições que estava diante deles o Filho de Deus, onde se cumpriam as profecias, porque olha, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Era consenso que o Messias, ele precisava realizar alguns milagres. Quais milagres eram? Proclamar uma palavra de libertação e libertar os cativos. Curar os enfermos. E dentro de curas tinha curar cegos, surdos e mudos, coxos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. O que mais Jesus fez? Então Jesus tinha todas as características e os critérios das profecias messiânicas se cumprindo na vida deles, segundo a tradição, e mesmo assim eles não se renderam. Olha o poder da influência social, do poder dominante, ou, vamos dizer assim, do status quo, ou ainda a força religiosa, porque eles não queriam perder o controle e o domínio. Então, por essa razão que eles, de uma forma assim bem arredio, não aceitaram tanto João Batista quanto o próprio Jesus. Por isso que eles se colocaram de uma forma muito egoísta, dizendo e defendendo as suas tradições, mesmo que estivesse negando Jesus. E pode ver que, é claro, irmãos, isso daqui que eu estou falando com vocês é algo que acontece principalmente na vida de Jesus. Logo depois da igreja primitiva, muitos judeus foram se convertendo, inclusive muitos líderes religiosos judeus. Depois daquela grande diáspora, depois da destruição do templo, muitos judeus e muitos líderes religiosos viram que realmente Jesus era o Salvador e se converteram, milhares deles. Agora, mesmo assim, irmãos, eu estou fazendo esse comentário porque, percebam, a gente vê que um sábio, que era Nicodemos, que foi o mentor de Paulo, tinha uma tradição, e mesmo com a tradição ainda deu tom de muita coisa na vida dele, e a tradição estava dando um grande tom na vida de Paulo. Vocês verem a força da tradição, a força da religião, que muitas vezes vai trazendo os seus dogmas e os seus conceitos. Então, isso é importante a gente enxergar para que a gente possa saber que há uma influência muito grande naquilo que se diz respeito da força social. Talvez você pergunte, mas pastor, por que isso acontece conosco? É simples, irmão. Nenhum de nós gostamos de nadar de forma contrária à maré. Nenhum de nós. O ser humano, de uma forma muito direta, ele não gosta de ser aquele que vai contra os demais. Ele prefere muitas vezes se silenciar, aceitar uma situação do que lutar contra. Isso é da nossa índole, inclusive dentro da igreja. Por isso que a gente vai vendo muitas vezes as seitas entrando, as heresias entrando, e o povo vai se acomodando. Pode ver, no Velho Testamento foi isso, no Novo Testamento, principalmente com essa liderança religiosa, tá bom? Tudo bem? Aí o próprio judaísmo estava dividido, fariseu, saduceu. Então, eles não eram unânimes, eles Também. divididos.
e a tradição foi muito forte nesse aspecto, porque se a gente olhar, por isso comigo, coloco na posição dos fariseus. Veja você, é fácil você, lá em Juazeiro do Norte, aquelas pessoas de muitos anos que seguem o Padre Cícero, você acha que é fácil a gente tirar deles, conseguir mudar a cabeça? Não, é difícil, porque segue uma tradição. A coisa está bem incrustada mesmo. Sim, sim. E por isso, irmãos, que aqui a gente tem que tomar muito cuidado conosco, com as nossas tradições, com as nossas crendices, e quando a gente vai ter esse enfrentamento, porque é uma batalha espiritual mesmo. A gente Exato. acha que é só intelectual, e não é. Não é. Ela é uma batalha no mundo das ideias, mas que tem uma origem espirituosa. Isso é muito forte, como você falou, e bem falou, viu, Júnior? No Nordeste, no caso do Brasil, né? Daí falou que... Exato. Né? Querem comentar alguma coisa, irmã Cleusa, Maísa, pastor Johnny? Não, pastor, tudo certo. Eu peguei o barco andando, mas o senhor falou uma coisa ali que me chamou a atenção. Quando o senhor fez menção de Isaías 61 a respeito dos sinais que o Messias, né, iria operar, o senhor foi bem lúcido ali e mencionou a respeito de cura, seja da cegueira, seja do coxo, seja trazer o morto à vida e tal. Essa explanação, com essa clareza toda, é Isaías 61 também? Ou existe uma ideia a respeito aí dos religiosos que eles, depois de muito estudar, chegaram a essa conclusão? Existem, não, então, na realidade é todo um apanhado, pastor Johnny. Todo um apanhado do Velho Testamento, quando nós pensávamos assim, ou pensem assim, somos judeus, estamos esperando o Messias. O Messias, ele precisa ter que critérios para realmente ser o Messias? Precisa ser o Filho de Deus, o enviado, o ungido, ter o Espírito Santo. E dentro dos critérios, ele precisava libertar os cativos espirituais e físicos. Por essa razão, o profeta Isaías é um dos que mais fala sobre isso. Quando você pega o livro de Isaías, essas profecias do Messias, por isso que ele é chamado profeta messiânico. Não é só Isaías 61, é Isaías 61, Isaías 52 e várias outras porções de Isaías, mostrando o governo dele lá em Isaías 9, mostrando a mensagem dele, o que ele geraria, o Deus, o Emanuel. Então, dentro do pensamento rabínico havia uma ideia muito estabelecida que é o Messias, aquele que Jó disse que era o Redentor, aquele que Moisés disse que seria um grande profeta como ele, seria alguém que faria algo tão notável quanto Moisés e também mais esses outros milagres. Vem João Batista, faz uma boa marola, muitos já acham que ele é o Messias, mas podem ver que João Batista não realiza um milagre. Mas ele tinha uma mensagem tão poderosa que sacode as estruturas. E o próprio João Batista diz, não, eu não sou, mas virá alguém que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, segurar as sandálias. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele vem. E quando ele vem, ele não só tem a mensagem poderosa maior do que João Batista, mas ele concretiza todos os sinais. Pode ver que o João Batista está preso lá na cadeia e ele está com dúvida, e os discípulos de João Batista vão falar com João. Jesus manda dizer, olha, diga para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, ou seja, sou eu mesmo. Aconteceu. Ele consola João. Mas a vida e a obra de Jesus não foi suficiente para tirar as dúvidas e quebrar os tabus e a tradição dos líderes religiosos, porque eles estavam tão incrustados na cegueira da sua religião e presos nas vaidades. É por essa razão que Jesus, quando ele vai falar com os líderes religiosos, e principalmente Mateus 23, nós vemos que ele dá uma sentença, ai de vós, porque eles já tinham cauterizado as suas consciências. Porque pensem assim, irmãos, é que nem nós hoje aqui, vamos pegar um exemplo, nós aqui, vamos fazer um case rapidinho aqui, vamos fazer um breve estudo de caso. Nós somos aqui, nós 5, né? Com o Gil está faltando aqui, mas nós 6 somos os líderes da nação brasileira no que se diz respeito ao Evangelho. Nós representamos o Evangelho na nossa nação. E nós estamos felizes porque o Brasil se rendeu a Cristo.
E de repente Deus começa a usar um pastor aqui, outro pastor ali, e começa a nos corrigir. A gente diz: não, não, quem é você? E aí está acontecendo coisas sobrenaturais que a Bíblia confirma, e nós tentamos ir contra eles porque eles não estão debaixo dos nossos critérios. Eles estão vendo que a gente está vivendo uma vida de marajá da fé, qualquer semelhança é mera coincidência, tá, irmãos? A gente está explorando as ovelhas, tá tirando a lã, bebendo leite e matando as ovelhas, e estamos vivendo uma vida de marajás de Jesus, e aí se levantam mulheres, crianças, pessoas dentro da nossa igreja começam a falar: pastores, se arrependam, porque o que vocês estão fazendo com caixa, vocês estão vivendo uma vida longe, e começam a apontar a Bíblia para a gente continua incrustado dentro das nossas tradições. Ou seja, é muita dureza de coração. Por isso que eu estou gastando esse tempo aqui, fazendo essa abordagem dos fariseus, porque Paulo vem dessa escola, e Paulo começa a perseguir a igreja apostólica, e ele também está cego. Pode ver que quando ele se converte, o que cai dos seus olhos? Escamas. Entendeu? Era algo espiritual, mas chegava ao ponto de ser físico. Ele não conseguia ver. Há um texto em 2 Coríntios 4:4, vamos ler juntos, para a gente andar. Senão eu não vou concluir a obra, não vou concluir aqui a vida do apóstolo Paulo, mas eu quis gastar esse tempo com vocês para ser um pouco esclarecedor. 2 Coríntios 4:4. O que diz aqui? Pode ler, quem achou? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o Entendimento. Então, isso era uma verdade nos dias apostólicos. E perceba que o texto diz: cegou o entendimento dos descrentes. Ué, mas os fariseus não criam? Criam da forma errada. Criam nas tradições dos homens. Eles também eram descrentes. Pastor, mas eles criam no Deus de Israel? Sim, mas de uma forma míope, de uma forma vesga, porque não creram no maior presente de Deus. Pastor, mas Gamaliel era sábio, mas não importa. E Paulo não era sábio? Era discípulo. Estão entendendo, irmãos? Então, guardem isso, irmãos. Há uma cegueira que paira sobre o descrente. E essa cegueira, o texto diz, a origem dele é quem? É o príncipe deste século. Ou seja, é espiritual. Por isso, quando o Júnior citou lá o Nordeste, e a gente tem aqui o caso de Aparecida, e hoje, irmãos, qual que é o espírito né, no caso, o espírito desse século, que é o diabo, qual é a cegueira que ele tem colocado sobre muitos hoje na igreja evangélica contemporânea? Qual é a cegueira? O que tem acontecido com a igreja evangélica hoje, que ela está cega? Porque também, o que vocês têm notado? O egocentrismo, pastor, acima de tudo. E dentro desse egocentrismo, vamos pontuar aqui alguns pontos. Vamos lá. Acredito que a busca desenfreada pelo sucesso, né, financeiro e tal. Prosperidade, o que mais? Será a liberdade sexual também dentro desse egocentrismo? Ou seja, irmãos, não importa o que a Bíblia diz, o que importa é o que nós pensamos. Estão entendendo? Hoje, irmãos, é uma coisa absurda isso. Então, perceba, é o mesmo Espírito, é o Deus deste século, cegando o entendimento dos descrentes, porque eles não estão crendo nas palavras. Porque na hora que você mostra uma palavra, eles dizem, essa é a sua interpretação. Precisa ser atualizada. Como se Deus fosse limitado de deixar algo apenas por um período. Ele precisa de reinterpretações. Está entendendo, irmãos? É por essa razão que muitos precisam de um novo Cristo.
de uma nova fé, e aí vai. Tá bom, meus irmãos? Então, beleza, deu para você ver como essa questão da tradição ela é forte, irmãos. Isso é perigo, um perigo para nós, tá? Tudo bem? Então vamos rapidinho aqui. Vamos lá, ó. Vamos lá, continuando. Então, o contraste entre o mestre e o discípulo, a grande responsabilidade de quem ensina. Gamaliel tinha o seu ensino, Paulo também teve o seu ensino. A morte de Estevão, como Jesus, Estevão atacou duramente a hipocrisia e os pecados dos fariseus. Atos 8:1, Saulo consentiu com a morte de Estevão. Segundo A.T. Robertson, o verbo suneodoqueo, consentir, significa com agrado íntimo no coração. Ou seja, ele consente com aquele gesto íntimo no coração, dizendo, sim, é isso mesmo. E aqui começa o início da grande perseguição em Jerusalém, né? A morte de Estevão. A conversão de Saulo, o mesmo zelo farisaico que causara terror aos cristãos em Jerusalém, agora o movia para a cidade de Damasco. E aqui a gente conhece a história que o Senhor se revela para Paulo, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Todos caíram por terra, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Todos ouviram a voz e viram a luz. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Atos 22:9, os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceber o sentido da voz que falava comigo. Saulo viu Jesus. 1 Coríntios 9:1, não sou eu, porventura, livre? Não sou o apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Então, Paulo, ele realmente teve aquela grande experiência no caminho de Damasco. É bem curioso, irmãos, que todos falam que ele caiu do cavalo. O texto de Atos não diz que ele estava num cavalo, mas deduzimos que ele estava, porque Damasco é Síria, e ele sai de Jerusalém para a Síria. Ele não iria fazer essa viagem a pé. Possivelmente, como ele tinha uma escolta com ele também, essa escolta e ele estavam todos a cavalos. E ele cai por terra, fica cego, faz um grande jejum, e aqui tem uma experiência de ver o Cristo ressurreto, viu uma luz mais forte e mais suntuosa do que o sol do meio-dia. E ele tem essa grande experiência da conversão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Recordação dos seus erros com vergonha e tristeza. E Paulo, como a gente no início dessa aula mencionou, ele se considera o menor dos apóstolos, o menor dos pecadores, o menor dos santos. Pastor Enéas diz, Paulo estava caído por terra, regenerado, transformado, eternamente salvo, por causa dessa aparição de Cristo. Tudo bem, meus irmãos? A conversão de Saulo, ela é simplesmente algo maravilhoso. Ninguém questiona a eleição de Paulo. Até os arminianos não questionam a eleição de Paulo. Porque o texto aqui não diz que ele estava indo para uma igreja. Ele estava indo perseguir a igreja. E Jesus disse, por que me persegues? Porque quem persegue um cristão, persegue Jesus. E o próprio Jesus chama Paulo, vocaciona Paulo, elege Paulo. Então, quando alguns vão falar sobre a eleição em Paulo, eles falam, não, mas Paulo é uma exceção. Paulo é uma exceção, Abraão foi uma exceção. Irmãos, em teologia sistemática, quando falarmos sobre as doutrinas da graça, as doutrinas da regeneração, as doutrinas bíblicas, nós estaremos trabalhando com mais detalhes sobre isso. Mas uma coisa é fato, Jesus aqui se apresenta para Paulo, Paulo se converte, Paulo ele tem essa santa vocação, e eu acredito que, diferente de nós, Paulo foi realmente uma separação muito especial. No entanto, eu não quero gastar muito tempo, é importante que a gente
sempre deixa a Bíblia falar. Paulo foi eleito. Ele foi separado como cristão, foi eleito como cristão e foi eleito como apóstolo entre os gentios desde o começo da sua caminhada. Ponto. O texto bíblico fala isso. Pastor, é porque Deus faz isso, eu não concordo. Você pode até não concordar, você pode até não pensar igual, mas o texto bíblico fala isso. E eu gosto de, como eu já disse para vocês, gosto de ensinar aqui para vocês e principalmente na igreja. Deixa o texto bíblico falar. Maior é a sabedoria de Deus do que a nossa sabedoria. Maior são os pensamentos de Deus do que os nossos pensamentos, tá bom? Então, alguma dúvida, algum comentário sobre a conversão de Paulo? Só uma semelhança que eu vejo, né, na conversão de Jacó. Quando tem aquele encontro, muda de nome também. Paulo mudou de Saulo, que era nome judeu, para Paulo, que era nome romano. Essa similaridade. Jacó, Israel. E principalmente a vida, né, Júnior? Né? A maior mudança, né? A vida de ambos, né? Transformados totalmente, né? Uhum. Mais algum comentário, irmãs? Pastor Johnny? Tranquilo? Querem fazer? Pode fazer. E aqui vamos começar as viagens. E as viagens a gente vai estar trabalhando bastante nas cartas, né? Suas viagens missionárias. Tem a viagem das coletas a Jerusalém, que é Atos 9, 26 a 28, ó. Provavelmente a data é 44 depois de Cristo. Guardem essa data, irmãos, porque foi por aqui que ele... Olha só que interessante. Essa coleta em Jerusalém, ele vai estar comentando algo aos coríntios também. Então é bem importante que a gente veja essa data, e essa data aqui na primeira viagem missionária, para que a gente possa estar entendendo alguns detalhes da obra de Paulo. A primeira viagem missionária, Atos 13 e 14, 45 a 49 depois de Cristo, ou seja, dura de 4 a 5 anos. Viagem para o concílio em Jerusalém, Atos 15, do 1 ao 35, por volta do ano 50 depois de Cristo. Segunda viagem missionária, Atos 15, do 36 até Atos 18, 22, vai ser por volta do ano 50, 53 depois de Cristo, ou seja, 4 anos também de viagem. Terceira viagem missionária, de Atos 18, 23 a 21, 17, é do ano 53 ao 58, mais ou menos também 4 a 5 anos. Perceba que as viagens duravam de 4 a 5 anos. Ele saía da igreja de Antioquia da Síria e ficava de 4 a 5 anos fora. E aí ele retorna e depois faz a sua última viagem para Roma, que é Atos 27 a 28, 16, por volta do ano 60 a 61. E também, ao que parece que ele tem uma viagem entre as prisões. Quando ele é liberado da sua primeira sentença, ele teve uma pausa ali de sentença no seu primeiro julgamento, então entre as prisões, e possivelmente ele fez mais uma viagem entre as prisões, que durou por volta de um ano, que deve ter sido por volta aqui entre os anos 64 a 67. Então ele começa por volta do ano 44 e para 20 anos depois, 20 anos de intenso trabalho, intensa dedicação, e muita obra para Deus, ou seja, uma pessoa extraordinária. E aqui vai falar um pouco sobre a primeira viagem missionária, as cidades que ele passeia, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária e a sua última viagem para Roma. E aqui vem as obras de Paulo. Temos dentro das suas obras epístolas soteriológicas, Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, ou seja, tratam sobre temas da salvação, epístolas escatológicas, que seria a 1ª e 2ª Tessalonicenses, epístolas eclesiológicas, que é Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, ou seja, trata das doutrinas da salvação. Soteriologia vem do verbo soter, que é salvar, no grego, escatós, que é últimas coisas, por isso que é escatologia, eclesiologia vem de eclesia, ou seja, são epístolas sobre a igreja, ou doutrinas da igreja. Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E as epístolas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ou seja, ele
tem essas características nas suas obras. Temos também aquela carta a Filemon, que seria mais uma carta de cunho também eclesiológico, mas de âmbito mais relacional até. E aí vem a morte do grande apóstolo. Em 19 de julho de 64, Nero manda incendiar a cidade de Roma, pondo a culpa nos cristãos. Paulo foi denunciado e preso novamente em Roma, na masmorra de Mamertino. 2 Timóteo 4:17, Paulo liberado da boca do leão. É uma frase, possivelmente ele citando sobre a sua primeira sentença. E aqui vem também quando ele cita: o tempo da minha partida é chegado. Ele menciona a sua primeira libertação e agora ele já entende que está prestes a ser sentenciado também. No ano 67 d.C., Paulo foi executado por decapitação em algum lugar na Via Óstia. A decapitação era uma execução digna de um cidadão romano. Uma tradição afirma que uma dama chamada Lucina sepultou o corpo de Paulo. Então, essa é a história do grande apóstolo. E aqui estão as viagens dele. A gente vai estar trabalhando com mais detalhes ao longo das nossas aulas. Então, em alguns momentos, a gente vai voltar para as viagens missionárias. Mas aqui é o Mediterrâneo, tá, irmãos? Aqui é Israel. E aqui é a Antioquia da Síria. Tá bom? É o lugar onde ele sai e faz a sua primeira obra missionária. Aqui é a Ásia Menor, né? Aqui é a Grécia, aqui é Roma. E então ele tem, na sua primeira viagem missionária, ele faz uma grande obra. A gente tem que lembrar, irmãos, que isso daqui demora 4 anos. Então é algo muito significativo, né? Só para recordar aqui, o povo de Deus sai do Egito para chegar aqui na Palestina, ou para chegar aqui em Canaã, demorou 40 anos. Então, Paulo, em 4 anos, alcançar essas regiões é uma façanha absurda. E depois, mais 4 a 5 anos, na sua segunda obra missionária, ele chega aqui nessa região da Grécia e alcança várias outras cidades e faz um caminho e uma volta, é fantástico. E na sua terceira viagem missionária, faz esse mesmo percurso, atingindo essas mesmas cidades, é algo fantástico, indescritível. Tá bom, meus irmãos? E na última viagem missionária de Paulo para Roma, aqui a gente vai ver aquele náufrago na ilha de Malta, e aí ele chega em Roma. Então, é muito interessante. Querem fazer algum comentário, meus irmãos? A gente já vai comentar sobre o vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes, tá bom? Eu quero gastar esse minuto, né? Pra gente. Então, querem fazer algum comentário aqui? Sobre o que a gente passou agora? Tem alguma dúvida? Não, da minha parte não, pastor. Raíssa, irmã Cleusa, Júnior? Irmã Cleusa, Maíssa, Júnior? Querem fazer algum comentário? Não, pastor, tudo certo. Tranquilo. Tá tranquilo, né? E aqui vem as cartas de Paulo. Romanos, a gente vai trabalhar com mais detalhes. Vem aqui as doutrinas. Aqui, carta aos Coríntios. Também aqui é um esboço simples. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas a Timóteo, carta a Tito, Filemon, tá bom? E agora vamos então gastar um tempo falando sobre a palestra do nosso querido reverendo pastor Hernandes Dias Lopes. E aí, gostaram? Maravilhosa, pastor. Maravilhosa, né? Podem comentar o que mais marcou para vocês, o que mais destacou. Na semana passada, a nossa irmã Cleusa tinha mencionado sobre essa questão do tempo, né, em que Paulo está em Damasco, depois ele está na sua cidade, depois ele volta, vai para Jerusalém, depois ele vai fazer o seu seminário com Jesus no deserto. São
detalhes que nós, lendo a Bíblia, quase não percebemos se nós só lermos a Bíblia de forma convencional, a gente não nota. Mas quando a gente vai estudar, percebemos isso, né? Então, a irmã Cleusa, lembra que a irmã comentou alguma coisa? Quer comentar agora, minha irmã? Sim, eu lembro. Eu lembro porque eu fiquei assim, feliz de ouvir ele dizer, né? Porque a gente descobre tantos detalhes, que nem o pastor está falando. Se a gente for ler a Bíblia, a gente não vê certos detalhes. E a gente, tendo assim um estudo mais aprofundado, né? Como a gente vê falar de Paulo, que nem da forma que o pastor Hernandes falou, ele comentou do jeito que era Paulo, das coisas que aconteciam, né? E aí você fica... eu fiquei, assim, deslumbrada, porque eu achei muito interessante a vida de Paulo, porque eu não tinha ideia de que era daquela forma. Eu não tinha ideia. Para mim, era Paulo, que ele se converteu, aceitou Jesus e pronto, mas a gente não tem ideia das coisas que ele passou, né? Das coisas que aconteceu, como o pastor falava lá, que ele achava que ele ia ser o líder, e o pastor até fazia assim um jogo de palavras, né? Falava assim, que ele pensava assim, eu sou a pessoa certa para ocupar esse cargo, eu sei mais que os outros, eu posso ser o líder, né? Mas Jesus sabia o que tinha que acontecer, o que tinha que ser feito ainda, né? Foi aí que ele ficou nesse lugar aí, fazendo esse seminário com Jesus, porque voltou lá para a casa dele, para a terra dele, para saber que isso serve para a gente, porque a gente, durante o curso, durante tudo que a gente aprende, a humildade que a gente tem que ter, né? Tanta coisa. E Paulo, ele não que ele não fosse humilde, ele era fiel naquilo que ele fazia. Então, meu Deus, está travando toda hora. Não, tá bom, tá joia. Deu para a gente entender perfeitamente, minha irmã. Então, aí ele vai para a terra dele e ele vê que tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez, ainda necessitava de mais coisas ainda. E hoje a gente sabe alguma coisa pouquinha. Muita gente, às vezes, né, se torna tão cheio de si que quer ser um pouco mais, né? E a gente sabe que é Jesus que comanda a vida da gente, né? Paulo, sendo Paulo, do jeito que ele era, né? Teve que passar por esse crivo também. Então, é uma coisa assim que ensina muito. Eu gostei muito e aprendi muito com isso. Joia, minha irmã. Minha irmã, a irmã está com o celular ligado também? Não, pastor. Então, peraí. Então, e agora? Não, agora tá bom. Agora não tá mais eco, não. Então, tinha alguma outra... tinha duas... Estava aberto duas coisas, não sei por quê. Era como se fosse um celular. Então, mas a minha tela, ela tá travando. Ah, então foi isso. Ela deve ter aberto duas vezes. Eu devo ter aberto 2 vezes. Não tem problema. Eu já fechei aqui. Então, irmã, e o que a irmã está falando, irmãos, e sobre essa questão de Paulo, para a gente estar, assim, aproveitando, né? Paulo, ele demora por volta de 12 a 14 anos de preparação para fazer a sua obra. Eu tenho aqui, irmãos, um livro que eu tenho muito carinho. Épocas na vida de Paulo, A.T. Robertson, da Joel. No meu segundo ano de seminário, eu fiquei desempregado. E foi uma fase muito difícil para a minha vida, porque eu fiquei desempregado e falei, meu Deus, eu moro sozinho, desempregado, como que eu vou fazer o seminário? Esse foi o único livro que eu consegui comprar. Então, esse livro, para mim, ele tem um valor, assim, muito grande, porque eu me lembro que eu pude fazer o curso, em primeiro lugar, porque Deus me agraciou,
sustentou. Segundo lugar, porque o próprio seminário, na época, me deixou tranquilo, dizendo, olha, quando você tiver recursos, você paga. E aí, quando foi saindo indenização, aí depois saía seguro-desemprego, aí ia pagando, quitando. Aí eu me lembro como hoje, tinha algumas coisas do fundo de garantia que saía no meio do caminho, eu conseguia quitar 3 meses, pagava 6 meses adiantado, mas não sobrava dinheiro para comprar livros. E como que eu fazia para ler os livros? Eu pegava emprestado. E assim, parece bobeira, mas ter estudado esse livro e ter passado por essa matéria no meu segundo ano e passado por essa situação, vendo esses grandes homens de Deus, eu pensei comigo, isso não é nada que eu estou passando. Não é nada. Cheguei no final daquele ano, graças a Deus consegui pagar o seminário, e aí arrumei um emprego e continuei dando sequência no meu curso e fazendo a obra de Deus, não deixando de pertencer a uma igreja. Mas que nem a irmã está falando, sabe, irmãos, Paulo, ele não saiu da sua conversão ali em Damasco, já foi. Possivelmente, essas fases em Paulo, o que o pastor Hernandes Dias Lopes comenta na sua mensagem, é bem possível, porque ele era uma pessoa muito convicta. Ele já era um líder entre os judeus. Por que ele não seria agora um líder entre os cristãos? Essa situação de nos sentirmos competentes e sentirmos aptos, muitas vezes, que deveria ser algo até normal, no mundo isso é normal, mas no reino de Deus isso não é tão normal, porque no reino de Deus são os valores de Deus, né? Então o comentário da irmã é bem oportuno, né? E Paulo possivelmente deve ter passado por essa experiência, e depois, somente depois que ele estava moidinho, ele estava pronto para o ministério. E mesmo assim, depois de pronto para o ministério, ainda ele escreve dizendo que é o menor de todos os apóstolos. Depois de mais um tempo, é o menor de todos os santos. E depois de mais um tempo, é o menor de todos os pecadores. Ou seja, ele realmente entendeu a obra. E é muito importante isso na nossa vida, viu, irmãos? Por isso que o seminário aqui, irmãos, não é tudo. O seminário aqui é um detalhe num contexto. Muitas pessoas que vão para o seminário, eles acabam atrapalhando as igrejas, porque eles se sentem preparados para fazer a obra. Isso é um problema. Porque a obra não tem a ver necessariamente com o seminário. O seminário vai ser útil. Mas a obra de Deus, irmãos, tem a ver, sabe com o quê? Com a obediência. Às vezes é um obreiro, mas não é um obreiro obediente. É um seminarista, mas não é um seminarista obediente. E chegamos na igreja, tem uma irmã da União Feminina que é extremamente obediente. Tem um irmão do líder dos jovens que é extremamente obediente. Tem um obreiro da portaria que é extremamente obediente. Deus vai usar quem? Deus usa o obediente. Não o que mais sabe. Entendeu, irmãos? Podem ver que quando Saul foi rejeitado, aquele texto clássico que o Samuel diz para Saul, aquele princípio a gente tem que ser lembrado sempre, irmãos. 1 Samuel 15, 23 e 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? O que nós estamos fazendo aqui é sacrifício. A gente está fazendo sacrifício intelectual. Mas se esse sacrifício intelectual não tiver nada a ver com a obediência, então não vale de nada praticamente. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. Ou seja, quando eu aprendo a obedecer e submeter, é melhor do que o sacrifício. E aí continua. Versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa palavra é muito forte, irmão. Quantos são seminaristas e obreiros que se tornam um pouquinho conhecedores de algo e já se tornam rebeldes, arrogantes, altivos? Paulo, ele aprendeu na escola de Deus. Então, né, muito legal.
É muito importante esses aprendizados do irmão, e olhar para Paulo é uma grande lição, até mesmo sobre isso. Era uma pessoa que sabia tanto, mas teve que aprender na escola de Deus o que era ser treinado. Isso nos faz lembrar, irmãos, Moisés, que ele aprendeu toda a ciência do Egito durante 40 anos, e depois ele teve que ficar no deserto de Midian, desaprendendo durante 40 anos. Lá no deserto de Midian, ele ficou aprendendo o que? A arte de pastorear ovelhas e bodes, cabritos, bois. Aprendeu 40 anos a ciência do Egito e aprendeu 40 anos agora a depender de Deus no deserto de Midian. Somente depois ele estava pronto para conduzir as ovelhas do mestre. Interessante isso, né, irmãos? Paulo precisou de 12 a 14 anos. Moisés precisou de 40. Ou melhor, 80, somando ao todo. O que mais, irmãos? Treinou fisicamente, depois espiritualmente, né? É. Então, podem falar. O que mais vocês gostaram da palestra do nosso querido pastor? A cronologia foi excepcional, né? A gente consegue perceber, tal como o título do livro que o senhor mencionou, Épocas da Vida de Paulo, que sugere momentos da vida dele, né? E aí eu percebo ali uma... Bom, ele falou uma coisa interessante, né? Tem um ponto que tá ele e Barnabé, e aí ele faz menção de Marcos, né? Que decide não mais acompanhar, e ele começa a apontar algumas questões que talvez tenham levado Marcos a optar em não caminhar com eles. E aí, bom, enfim, Marcos decide não caminhar, e aí em algum momento Barnabé tenta trazer Marcos de volta, e aí Paulo fala, não, comigo não. Mais ou menos essa é a ideia, né? E aí há ali uma, aspas aqui, divisão, mas ao mesmo tempo que isso acontece, há duas frentes de trabalho, e aí lá, pelas tantas, no finalzinho, ele faz menção de 2 Timóteo, né? E ele pede para que Marcos traga para ele os pergaminhos, traga para ele uma capa, porque Marcos é útil para o ministério. Eu achei isso lindo, porque nessa caminhada que a gente, enfim, acaba aceitando, enfrentando, a gente tem ali os percalços, algumas discussões com alguns irmãos, a gente percebe que, embora ele seja esse grande homem que hoje a gente está falando dele, é um homem também de um coração muito solícito e disposto a perdoar, e disposto a amar e aprender também. Então isso realmente me fez assim enxergar o cristianismo como ele realmente é. A gente temos, usando aqui uma palavra bem escrita, nossos BOs, né, com os nossos irmãos, temos, mas temos que deixar isso de lado. E o reino é maior do que todos nós, né, pastor? Amém. Você vê isso aí, Paulo, ele não quer fazer a viagem, ele poderia até ser rude com relação a Barnabé, com relação a ao entendimento da vida de João Marcos, né? Foi rude com Barnabé, mas ele, lá na frente, ele nota, não, é meu irmão, é importante, ele é útil. Ou seja, ele demonstra humildade na caminhada, né? Ele cresce nesse sentido. Agora, eu gosto muito de mostrar uma coisa sobre essa questão, sabe, pastor? Paulo, ele era honesto, ele não fez algo que ele não acreditasse, mas ele também foi honesto no quebrantamento. Você vê, a honestidade acompanha o grande apóstolo, né? E então você vê essa humildade de poder voltar atrás, de esticar a mão, de pedir socorro, é fundamental. E é como você falou, na caminhada a gente vai ter alguns percalços, vamos ter algumas situações, e a gente tem que saber dar a mão à palmatória e voltar atrás. Agora, olha que diferença, ele faz isso com João Marcos, mas ele não faz isso com Alexandre o Latoeiro, né? Porque são casos distintos, né? Causou-me muitos males, João né? Marcos tinha... exatamente. Alexandre é uma coisa, João Marcos é outra. Dá para ver que João Marcos ele não tinha esse ímpeto como era o de Paulo, mas ele era um cristão. Eu me lembro que eu passei uma situação muito curiosa no ministério e a minha vontade era interromper alguns obreiros de fazerem as obras.
Fala, não, Deus, manda ele parar, porque... E aí eu lendo Paulo, as epístolas, o apóstolo Paulo diz assim, uns pregam por orgulho, outros pregam por vanglória, outros pregam por isso, por aquilo, aí, mas o importante é que prega o evangelho. Se fosse o Raimundo escrevendo, ele falava, uns pregam o evangelho por arrogância, outros pregam... Então tem que parar de pregar. Paulo disse o contrário, né? E ali eu dei a mão palmatória. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou aqui com vontade do Senhor falar, para com que o fulano pregue, deixa... Se ele está pregando o evangelho, se a motivação dele é errada, ele vai se encontrar com o Nazareno, que prega o evangelho. Porque tem vezes que nós notamos uma motivação errada, mas tem vezes que não. Tem vezes que é o nosso modo pequeno de enxergar a obra. E aí a gente quer parar os outros, né? Eu digo isso, estou falando como minha experiência. Essa foi a experiência que eu tive. Não, fulano é muito vaidoso, Beltrano é muito carnal. Não pode não. Deus tinha que dar um jeito de calar a boca dele. Eu li Paulo, e quando eu li, eu fiquei corado de vergonha. Eu falei, pai, me perdoa. Esqueci disso. O Senhor usando Paulo aqui, falando que pregue o evangelho. Porque, irmãos, na realidade as pessoas se converterão pelo poder da palavra, não pela pessoa. Se a pessoa teve motivação errada, ela não será recompensada por Deus. Mas isso não deixa o evangelho inoperante. Interessante, né? Então, Maísa e Júnior, comentem mais alguma coisa? O que vocês gostaram das palestras do nosso querido irmão Hernandes Dias Lopes? Complementando, a palavra não volta vazia, né, pastor? Sim. Eu gostei do final, que ele fala da humildade, né, no final da vida de Paulo, né, aquela leitura que ele fez, assim, pô, eu se fosse Paulo faria isso, aquilo ali foi sensacional. Foi fantástico, sensacional. E o fato de que ele foi o primeiro a ser ministrado por Cristo ressurreto. E o que Deus fez a partir desse primeiro que foi ministrado. A partir da permissão, da disposição que ele se permitiu, né, de ouvir a Jesus, né, de ser transformado. E a transformação também, né, de Deus usar tudo aquilo que havia nele para que o nome de Jesus fosse glorificado. Ou seja, me faz ter mais certeza, né, de que Deus não quer que a gente se torne outras pessoas. Ele colocou o que ele queria na gente para que isso fosse usado para o reino dele, né? Que às vezes a gente tem o entendimento de que todo mundo tem que pensar igual, tem que agir igual, tem que caminhar no mesmo passo, e não é assim que funciona, né? Ele usa... Eu sei assim, é óbvio, né? Falar a mesma língua, né? Mas não a forma, não, né? Ser robotizado, né? Exatamente. O que me admira é a multiforme graça de Deus, entendeu? É isso. E através de Paulo eu tenho mais certeza disso, né? Mais convicção disso. E dentro disso, né, Maísa, nós notamos que Deus nos transforma sem mudar a nossa personalidade. Exatamente. Dentro disso. E assim, quando a gente fala assim, não sermos iguais, é nesse sentido. Mas é termos os mesmos propósitos, os mesmos ideais, mas do jeito que ele nos fez ser. Então, cada realmente... um com a sua função, cada um na sua distinção, com seu estilo. Propósito, é exatamente isso. Nós vamos trabalhar bastante desse assunto em teologia pastoral, quando eu for falar sobre vocações, dons e estilos. Aí a gente vai trabalhar bastante. Mas esse pensamento é bem legal. Agora, você percebe, mas aqui, olha aqui, e até pegando um ponto do pastor Johnny. Barnabé ajuda Paulo, levando ele para Antioquia da Síria. Barnabé não concorda com Paulo, mas não excomunga Paulo. E Paulo também não excomunga Barnabé. Paulo e Barnabé, na realidade, ali há uma grande discussão. E tem vezes que Deus faz isso, e está na Bíblia que houve uma grande discussão, mas quando são homens cheios do Espírito Santo, não é divisão, é multiplicação. Conflitos isso é forte. Ter, né, pastor? Hã? Conflitos de ideia, normal ter. Normal. E é como se tivesse ali no texto, olha, isso vai acontecer com vocês. No entanto, as cartas, eu acho que Paulo fala, é bom que tenha, né? Isso.
sigam esse padrão. É como se o Espírito Santo estivesse registrando essa história em Atos, e o discípulo de Paulo registra isso, mostrando, olha, isso acontece. No entanto, sigam esse princípio, mas não hajam divisão, que sejam multiplicações, que você vá em paz e harmonia para lá e eu vá em paz e harmonia para cá. Na história da igreja, algo aconteceu bem parecido com quem? Com John Wesley Whitefield. John Wesley é quem ajuda demais Whitefield. Whitefield é uma pessoa usadíssima demais na Inglaterra, inclusive para a vida de John Wesley. E quando John Wesley está, depois de um tempo, porque eles acabaram se separando por causa de um ponto doutrinário, chegam para Wesley, uns dizem que chegam para Wesley, outros dizem que chegam para Whitefield. Eu não sei qual é a fonte fidedigna. Mas um repórter pergunta para ele, né, pensando que havia um cisma entre eles, Wesley, lá no céu, Whitefield estará? Você estará perto de Whitefield? E aí é mais ou menos assim. E aí Wesley diz, não, estarei bem longe dele. Aí o repórter, né, pensando que ele ia alfinetar o pastor, ele diz assim, não, é porque eu estarei tão atrás na fila, eu serei o último da fila, ele estará tão perto de Jesus que eu não vou estar perto dele. Mostrando o oposto. Nós pensamos diferente, mas ele é extraordinário. Ele é grande. Então, uns vão falar que são palavras de Whitefield, outros vão falar que é palavra de Wesley. Eu sei de uma coisa, os dois demonstram na história da igreja isso, fizeram obras lindas, trabalharam, mas de um dado momento eles... E é isso que eu digo que a gente precisa de aprender. Hoje, até nessa questão, a gente não sabe se resolver. Somos tão pequenos. E eu costumo ensinar aqui, irmãos, nos seminários, eu sei que já está até passando um pouco da hora, mas eu queria fechar esse módulo aqui com a vida de Paulo para a gente ir para a Carta dos Romanos. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Aprendam a ser honestos e leais. Tem vezes que a gente não vai compactuar com o pastor e a gente vai chegar nele e falar, pastor, eu não penso assim, mas já que o senhor é o meu pastor, eu vou aceitar e vou aceitar de bom grado. Mas eu gostaria de expressar aqui que eu não penso assim, tá, pastor? Agora, por que eu falo ser leal, irmão? Porque muitas vezes a gente é desleal. A gente usa as pessoas, a gente usa os outros para chegar essa mensagem no pastor. Aí a gente causa uma celeuma. Eu já falei com o pastor, ele sabe que eu não penso assim. Ele sabe que por mim eu faria de outro jeito. E fica minando, boicotando. Essa falta de lealdade, ela é muito chula, é muito feia. Nós não precisamos disso. Nós não podemos ser assim. Se há verdade no mundo secular, quanto mais dentro da igreja. Então, vocês como seminaristas têm que aprender a resgatar isso cada dia mais e mais. Mas assim, é lindo isso, e a conclusão que ele faz de Paulo ali, sabe, nos seus últimos momentos, é magnífico. Outra coisa, irmãos, o Hernandes Dias Lopes, eu sei que vocês notaram, mas fica aqui um destaque, ele prega citando cada texto bíblico sem ler. Ou seja, ele fez uma lição de casa brilhante, ele decorou a mensagem, deve ter pregado para o papagaio, pregado para a mulher, pregado para o gato, pregado para todo mundo, chegou ali pronto e pregou para os pastores com tanta liberdade, unção, aquela mensagem estava dentro dele. Foi fantástico. E detalhe, para ver que o Espírito Santo conduziu com leveza, com beleza. Isso mostra também a dedicação do nosso querido pastor na hora de pregar para líderes, né? E, Júlio, para encerrar, comentários seus do que te impressionou, meu irmão? Eu, há muito tempo atrás, já tinha pegado alguns seminaristas, conferência batista, e tinha falado desse assunto, da vida de Paulo, Atos dos Apóstolos. E liga direto com Atos dos Apóstolos, eu gosto de Atos e repito lendo Atos. Então, eu não fiquei surpreso com algumas intervenções dele, apontamento. Eu fiquei surpreso pelo nome, eu não conhecia ele, primeira vez que eu ouvi. E ele usou muita técnica, né, de erudição, de oratória, que isso aí faz enriquecer a fala dele para o ouvinte. Então, eu acho que isso foi... E você, como um advogado, né, Júnior, você sabe o quanto isso é importante na arte de persuadir. Isso, com certeza. Isso é fantástico, porque você vai construindo uma ideia, colocando as palavras no lugar certo. Sim. O pastor Johnny, já com o Gil, já fizeram homilética. Vocês, os demais alunos que entraram agora, você, Júnior, a Maíssa e a irmã Cleusa, não.
quando a gente for estudar homilética, a gente vai trabalhar um pouco disso, né? Porque você vê que ali ele explora bem a homilética, ele coloca as palavras técnica, né? corretas, É uma as técnica, porque técnicas. a Marisa falou, ele começa ele termina com aquela palavra que ele iniciou. Você pode ver. Ele termina com aquilo que ele iniciou. Então, ele dá um arremate. Então, é uma técnica, né, de oratória. de oratória. Deixa o ouvinte, né, preso na atenção central de todo o texto. E aí, claro que ele está bem, assim, a memória, né, está tudo memorizado, os textos de Atos. É igual o professor de faculdade que começa a falar, que alguns falavam de direito romano e outros, ele não tem nada por escrito, é tudo na cabeça. Ele não põe nada na lousa, ele vai falando. Só pega tópico e vai correndo. Entendeu? Você vê, Júnior, que nem você comentou comigo antes do nosso início das aulas, né? Você não conhecia o pastor. Ele é um dos expoentes entre os presbiterianos e já nesses últimos 15 anos ele vem marcando, assim, a presença pastoral no meio da nossa nação de uma forma muito honrosa, muito equilibrada, muito bíblica. E assim, o seminário, a beleza do seminário, e principalmente o seminário ortodoxo, é nos levar para livros clássicos, pregadores piedosos, pessoas que têm uma oratória brilhante. Por exemplo, lá na nossa igreja, tem uma irmã, o irmão que falou assim, olha, eu gosto do Nicodemos, mas ele é difícil, né, pastor? Você tem que tomar nota, que senão você se perde, né? Eu dei risada. É que eu falei, o Nicodemos, ele é um mestre, né? Ele é um mestre pastor. O, 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 o Hernandes Dias Lopes é um pastor mestre. Os dois são mestres, mas o Nicodemos, ele é mais professor, né? Mas vocês veem a diversidade dos dons, como nós nos enriquecemos com eles. E assim, sabe, Júnior, é claro que dentro desse contexto de preparação, algumas pessoas recebem de Deus mesmo o dom da oratória e do nada, ou por uma questão de dom mesmo, eles começam a falar e falam com tanta autoridade, e muitas vezes eles nem têm técnicas de oratória. E parece que eles nadam de braçada nesse campo. Aí quando fazem técnicas ou homilética, eles aperfeiçoam, né? Então, é maravilhoso ver isso no meio da igreja, né? Muito positivo, né? O que nos entristece é aquilo que eu te falei. A igreja está ouvindo muita coisa boa, mas fica assim, a igreja só está engordando, só engordando e se deliciando, e a gente, todos nós, né? E a gente não vai fazer aquilo que Paulo e os discípulos fez. Porque é muito bom estar em auditório, em clubinho social, muito bom, é positivo, mas e qual é a nossa participação em também levar adiante o que os apóstolos fez e gostaria que a gente fizesse, né? Eu acho que E aí aqui isso é bom mesmo estar pensando, porque vocês como seminaristas estão numa fase agora onde vocês estão se preparando, e lembrem-se disso, seminário é ministério, é aprender é que nem Paulo, durante seus 9, ou melhor, 12 a 14 anos, aprendendo inclusive no deserto da Arábia durante 3 anos, porque quando ele cita isso, ele ficou no deserto da Arábia por volta de 3 anos, direto com o Senhor. Em Damasco foi a primeira manifestação. E ele vai mesmo, Paulo, mencionar que Cristo apareceu para ele em outros momentos. Ou seja, ele foi treinado com Cristo. Então, o fato de sermos treinados com Cristo ou sermos discipulados com alguém faz parte também do ministério. Para quê? Para isso, Júnior, para a gente frutificar. E podem ver, Júnior, e aqui até digo, o pastor ele nunca consegue fazer tudo sozinho. Ele faz algo, mas a igreja, os obreiros vão fazendo com ele. E aí é onde a obra de Deus vai sendo feita. Porque aqueles que pensam que é só o pastor ou só um grupo de obreiros, essas pessoas não entenderam direito o evangelho, né? Por isso que a gente tem que ir e pregar. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, mais alguma coisa? Mais algum comentário? Mais algum apontamento? Passamos um pouco aqui da hora, mas eu queria terminar a vida de Paulo. Tá bom? Beleza, então? Então, vou encerrar aqui essa gravação e vamos iniciar Romanos logo na sequência, tá bom? Nenhuma pergunta mais? Então, tá jóia. Vou encerrar a gravação.